Alô! Hoje eu vou falar sobre expectativa. Não sonhar como se fosse o sonho de alguém. Segura aí que eu já volto. Fala, Cleo. 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 Voltei. Na música e no entretenimento em geral, a gente tem uma coisa que não acontece em outros negócios. Porque quando eu quero abrir, por exemplo, uma loja com alguém, obviamente é o meu sonho. E do parceiro ou da parceira que eu vou abrir um negócio. E a gente vai vender alguma coisa nessa loja, né? Ou um restaurante, seja o business que for. O problema é que quando a gente se junta a um artista, você vai vender quem? O artista. E aí é uma coisa muito complicada, porque o artista em si tem os seus sonhos. Em algum ponto da trajetória pode parecer que os seus sonhos são os mesmos que o dele. Ele é um indivíduo que mesmo tendo um contrato com você, tem lá suas vontades, tem o seu ego, tem suas expectativas, tem as suas frustrações, tem todo um entorno. A gente sabe muito bem que quando um artista começa, é tudo simples, tudo vai bem. Mas quando o artista estoura, quantas pessoas não começam a estar no entorno desse artista, dando opinião, falando? É muita gente que chega na hora que está dando certo. E às vezes você que está desde o início ali, apostando desde quando você viu aquele artista pela primeira vez, em algum ponto, talvez você não seja visto como uma pessoa tão importante assim. E aí é que eu falo sobre o sonho do outro. Porque quando você abre um restaurante, uma loja de sorvete, uma loja de roupas, uma loja de aluguel de carros, né? As roupas, as comidas, os sorvetes, os carros, eles não têm vontade própria. Você está comprando e vendendo, comprando e vendendo. Obviamente o sonho é seu, mas aquelas coisas que você vende, elas são simplesmente coisas materiais. Mas quando a gente trabalha com alguém, e esse alguém é o ativo principal do negócio, é um ser humano, é um artista, olha só o nível de complexidade. Para quem está acompanhando o podcast aqui no canal, o podcast de música Papo com Clê, tem visto empresários, artistas, players da indústria, e não é incomum pessoas muito chateadas, muito magoadas, muito decepcionadas umas com as outras, justamente por conta disso. Alguém que investe em alguém desde o início, em algum ponto daquela história, aquela pessoa fala, não, valeu, beijo, tchau. Que a pessoa que estava ali desde o início, de repente aquele artista cresce um pouco e muitas vezes tem a questão de contrato, muitas vezes, inclusive, o contrato não é cumprido, o artista sai do escritório. A gente viu aqui a Camila Fialho falando de artistas que saíram meio do escritório no foda-se literalmente, tipo assim, e depois se vira na justiça. Eu já me aventurei nessa história de empresariar artistas. Botei dinheiro, botei meu tempo, botei o meu amor e o mais difícil de dar, botei os meus sonhos pra jogo. Saca? É quando realmente o seu sonho é que aquela pessoa realize os sonhos dela. Mas por mais que eles sejam assim, quase o mesmo, isso não é uma conta exata. E eu, passional pra caramba, um cara que gosta de pessoas, que gosta de estar junto, que gosta de viver uma coisa intensamente, eu cometi muitas vezes o mesmo erro. Graças a nunca mais repito. Que é justamente você, além de estar numa relação profissional que é muito complexa, como eu falei até aqui, eu ainda deixava ela ainda mais complexa. Passa a estar junto, aquela pessoa passa a estar dentro da tua casa, você passa a frequentar a casa dessa pessoa, vocês começam a viajar juntos, estarem juntos de fato, como se fosse tipo uma grande amizade, uma grande família, mas é complexo. Tô falando muito sério pra você, porque, repito, tem a questão do profissional, tem a questão pessoal, tem aí os dois seres humanos, tem os dois profissionais. Quando tudo se mistura e você vira meio, sei lá, pai do artista, ou irmão mais velho daquele artista, ou melhor amigo daquele artista, seja lá essa relação misturada que for, isso normalmente dá ruim. Que pode, inclusive, levar para uma relação abusiva, porque quando fica tudo muito turvo assim, fica difícil mesmo a gente entender como que a gente vai lidar com aquela história. Seres humanos, amigos, parceiros que estão sempre juntos e que, ao mesmo tempo, tem uma cobrança profissional, tem uma responsabilidade profissional. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, talvez a grande maioria das pessoas que eu convivo e que querem ser um empresário, ou querem ter um label, ou querem ter uma editora, seja lá o business que for associado a um artista, eu vejo as pessoas repetindo o mesmo erro que o meu, que é de repente você ser tipo assim, brother do artista.
Tá ali com aquela artista o tempo inteiro, um e carne, vai pra tu quanto é lugar junto, bebe junto, fica doidão junto, sofre junto, chora junto, ri junto. Tem gente até que, tipo, né, tudo junto mesmo. Mantenha essa relação com nível de distanciamento profissional, porque quando mistura tudo, fica muito difícil de saber o que é o quê. E aí entra a questão da expectativa. Eu, Clemente, entendi que se eu passar com você 1, 2, 3 anos, botando tudo que eu tenho de mais bonito no teu trabalho e, tipo, sonhar junto, sofrer junto e o caralho, o que vai acontecer? O que acaba acontecendo comigo? A gente acaba tendo uma expectativa, mesmo que inconsciente, contra a nossa vontade, a revelia mesmo, que aquela pessoa tem um mínimo de gratidão, para que esse artista olhe para mim e sempre reconheça o valor do meu trabalho naquela construção de carreira. E aí é duro, porque você sonhou junto, você sonhou o sonho de uma outra pessoa, e em algum ponto dessa história essa pessoa pode simplesmente falar, valeu. Em artistas menores, então, isso acontece muito antes do sucesso chegar, porque você começa junto com aquele artista, não necessariamente você foi chamado por competência, mas às vezes você é a única pessoa que está ali para poder ajudar. Você começa a ter o título de empresário, aquele artista começa a crescer um pouquinho, e em algum ponto ali da trajetória, tudo de boca, a pessoa diz, eu quero crescer e você não é o empresário que eu acho que vai ter capacidade, competência para fazer eu chegar onde eu quero chegar. Isso dói, mas dói muito. Dói muito. Tem que ter limite nessa relação. A pessoa não pode te ligar a hora que ela quiser, assim como você também não pode simplesmente não estar ali profissionalmente na hora que é da sua função, como, por exemplo, o empresário tá ali. Mas a gente vê tudo misturado. E aí é o seguinte, é a mesma coisa que uma relação. Se você começa a trabalhar com um artista, no primeiro mês você resolve pagar as contas do artista, empresário, amigo, babá, mentor, tudo junto, isso se estabelece. E aí depois é difícil de mudar esse padrão de relação. Eu tô fazendo esse vídeo porque hoje eu reassisti o papo que eu tive com o Feio aqui no canal, que é um cara de uma extrema importância no mercado, profissional que estava ali com a dupla Sandy Júnior desde o início, autor de vários hits, e no final do papo eu me emocionei por como ele não se sente prestigiado pela dupla, como ele acha que ele deveria ser, e de alguma forma é um gatilho, sabe? Porque quando eu vi a dor dele, eu lembrei da minha dor, numa proporção muito menor. E uma dor que foi definitiva para, inclusive, eu tomar o rumo que eu tomei e tá hoje aqui fazendo vídeos para você. Eu tô aqui te ajudando. A gente até tá sonhando junto de alguma forma, mas o meu sonho é meu, o seu é seu. E a gente se ajuda, a gente tá aqui junto, a gente tá trocando, a gente tá aprendendo junto. Tudo que eu acabo aprendendo eu quero compartilhar com você, e essa troca é linda. E a gente simplesmente cresce junto. E eu já falei em vários vídeos, né, o quanto eu me sinto grato por ter você aí do outro lado, e prometo que essa gratidão não vai acabar. Aliás, todo mundo que me segue desde o início, eu sei ali o nome, eu comento, eu tô junto. Às vezes eu não dou conta de responder todo mundo porque o canal tá crescendo, e aí começa a ter mais comentários, eu não gosto de botar ninguém para responder por mim. Então é isso, também não fica chateado se um dia eu não responder teu comentário, que alguma hora eu vou responder, tá? Mas fica a dica, caso você for trabalhar com um artista, ou caso você seja o artista que vai querer trabalhar com esse empresário, toma cuidado, carinho com essa relação para que ela não se misture. É importante, você pode até ser amigo de quem você trabalha, mas tem que ter a hora do amigo, a hora do trabalho, e que essas relações de preferência tenham o seu silêncio, tenham a sua privacidade, o seu espaço. Não, e mais uma coisa, contrato. Seja você o artista, seja você o empresário, seja você a editora, o label, essa coisa de boca não rola. E aí procura um advogado legal para que todas as partes fiquem seguras, um negócio que seja bom para os dois lados, e bola para frente. Bom, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!